É hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o avanço da pandemia e a expectativa de vacinação em São Paulo. Eu converso com o médico infectologista Jean Gorenstein, que é secretário estadual de saúde. Doutor Jean, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores da TV Gazeta. Bem, doutor Jean, nós estamos aí na expectativa do anúncio da Coronavac, de novos avanços, de início de vacinação. O governo também antecipou nessa semana que talvez haja condições de começar a vacinação em janeiro. O senhor, como médico, não apenas como secretário, vê condições de se começar mesmo agora em janeiro a vacinação? Temos que começar, nós já estamos atrasados. Quase 50 países já estão vacinando e nós temos aqui no país já uma vacina que mostrou segurança, que mostrou imunogenicidade, ou seja, a sua capacidade de produzir anticorpos e, ao mesmo tempo, também uma eficácia superior a 50%, aquilo que já foi definido como necessário tanto pela Agência Nacional de Vigilância, Anvisa, como também para a Organização Mundial de Saúde. Então, dessa forma, vacinar é a única maneira de nós prevenirmos e evitarmos que milhares de pessoas morram diariamente no nosso país. Bom, é amanhã que nós vamos conferir exatamente mais detalhes da Coronavac, que é produzida pelo Butantan junto com o Sinovac, que é o laboratório chinês, mas houve aí alguns atrasos em relação à definição dessa situação. Isso traz uma insegurança e a gente vê as pessoas brincando, fazendo graça com o fato, ou com receio mesmo, por ser uma vacina produzida por um laboratório chinês. O senhor acha que São Paulo consegue vencer essa barreira, consegue estimular a vacinação, conseguir que ela alcance uma fatia importante da população? Eu não tenho dúvida que nós temos a grande maioria da população desejosa de uma vacina que tem esses quesitos de segurança, eficácia e proteção. É isso que nós precisamos. É dessa maneira que nós evitaremos formas graves, as pessoas internando, especialmente nas unidades de terapia intensiva, e o pior, morrendo. Então, dessa maneira, ter uma vacina que contemple essas características é o desejo da maioria das pessoas. Ninguém aguenta mais as restrições que nós temos em relação a ir e vir, ao uso de máscaras, evitar encontrar as pessoas com que tanto amamos. Então, dessa maneira, a população quer vacina, como disse, com todas as características de segurança. Agora, doutor Gê, a vacinação vai ocorrer aos poucos, vai demorar para atingir toda a população. A gente tem visto isso, inclusive, em países menores, que tem um contingente menor a ser vacinado. Agora, as pessoas, por exemplo, que tomarem 2 doses, elas poderão começar a circular sem máscara? Como é que vai ser isso na prática, no dia a dia? Vai ser o atestado? Você tem lá um carimbo, eu tomei vacina? O ideal é que as pessoas, principalmente agora, que grande parte da população ainda não terá recebido a própria vacina, que a gente traga uma questão de respeito e mantendo as normas de segurança para o outro, porque até você provar que você tomou a vacina, que está imune e evitar um constrangimento em alguma abordagem, eu acho que o ideal é que as pessoas continuem, nesse primeiro momento, tomando todos os cuidados, todos os zelos e, dessa forma, garantindo que todos sigam esse exemplo, independente da vacina ou não. É que nem alguém que já teve Covid e a gente fala, bom, então ele pode andar sem máscara. Isso não é uma verdade, isso não é algo desejável, socialmente desejável. Aliás, a respeito dessa situação de quem já teve a doença, a gente tem constatado vários casos de reinfecção. Isso demonstra que a imunidade não é para sempre. Isso pode acontecer também com relação à vacina. Daqui a um ano a gente está novamente nessa novela de vacinação e ficar uma coisa cíclica de uma doença que é muito séria. É engraçado, Denise, porque todos os vírus que nós encontramos até agora, pelo menos a maioria deles, e os vírus respiratórios são exclusão, né? Então, o indivíduo tem uma determinada virose e ele desenvolve imunidade específica. Por que eu digo que é imunidade específica? Porque essa imunidade vai acompanhar ele por toda a vida, garantindo uma proteção por esse vírus que nós chamamos de vírus selvagem, que é esse vírus que está circulando na comunidade. Por outro lado, os vírus respiratórios,
claramente a gente vê o vírus da gripe, todos os anos, independente do indivíduo ter tido ou não, ele precisa se vacinar contra novas cepas que estão ali circulando, porque a gente sabe que a taxa de anticorpos tendem a cair depois de 11, 12 meses. E, anualmente, então, as pessoas são obrigadas a revacinar. Talvez isso aconteça em relação ao coronavírus e, por isso, a importância da transferência de tecnologia. O que é isso? O acordo que está sendo tratado do Instituto Butantan com a Sinovac na China é que, além da aquisição dos insumos, das vacinas, ele vai ganhar a transferência de tecnologia. O que é isso? É a receita do bolo. O Butantan está construindo uma fábrica que é a cozinha, recebe a receita do bolo, daqui a alguns meses, até outubro de 2021, portanto, daqui a alguns poucos meses, nós já teremos a condição de produção de vacina aqui no nosso meio. Se eventualmente se identificar, inclusive, a necessidade de se associar um ou outro vírus a mais, eventualmente esses vírus sofrem, como disse, algumas modificações do seu material genético, eles também podem ser incorporados à vacina. Então, dessa maneira, nós poderemos dar uma dose de reforço, eventualmente, ou associar, além dessa dose de reforço, a cobertura para outros vírus que eventualmente possam estar circulando. Agora, doutor Jean, tem a possibilidade de alguma vacina garantir uma imunidade superior ao fato de a pessoa pegar a doença mesmo? Porque eu lembro que quando começaram a surgir esses casos de reinfecção, se achava que era fake news, que a pessoa tinha feito exame errado antes, que não tinha tido a doença de fato. E agora já são vários casos, né, de pessoas que estão pegando novamente e num prazo relativamente curto. Pois é, essa é a questão, porque mesmo com a doença do vírus selvagem, como disse, era para a gente imaginar que eu tivesse uma taxa de anticorpos alto perpetuados por toda a vida. Isso, infelizmente, a gente está vendo que em algumas situações não é a realidade. Por isso, todos os cuidados devem ser feitos. Aqueles indivíduos que receberam, mesmo que tiveram tido dengue, também estarão convocados e serão convocados para a vacinação, garantindo dessa forma uma ativação, uma elevação desses anticorpos que nós chamamos de anticorpos neutralizantes. A gente viu o presidente Bolsonaro falando no último final de semana, por exemplo, que ele não vai tomar porque ele já teve a doença. Ele corre o risco de reinfecção também. Pelo fato de nós termos uma taxa de anticorpos que podem declinar. Nós estamos acompanhando os casos, tanto daqueles que já tiveram a dengue, como daqueles que receberam a vacina, para a gente saber se esses anticorpos eles se mantêm. É o coronavírus, né? O senhor falou em dengue. Ai, desculpa. E daí o que acontece? A gente acompanha esses pacientes por um período bastante prolongado para a gente saber se eu vou ter a persistência desses anticorpos neutralizantes por muito mais tempo. Então, dessa maneira, eu tenho a possibilidade de saber se as pessoas, se os pacientes estarão ou não protegidos. Eventualmente, com essa queda desses anticorpos neutralizantes contra o coronavírus, obrigatoriamente eu preciso fazer que a gente chama de booster vacinal, que é um reforço da vacinação. Agora, doutor Jean, as pessoas podem confiar nos exames que são feitos nos laboratórios, o PCR, que é para detectar se a pessoa está doente, e o outro, que é o de sangue, que detecta se a pessoa teve e tem essa imunização. Esses exames são confiáveis? A maioria dos exames, eles são muito criteriosos. Por que eu digo a maioria dos exames? Que a gente vê que alguns kits têm algumas alterações que eventualmente dão falsos negativos, um percentual de falso negativo que nós chamamos muito alto. Então, dessa maneira, os testes que nós temos disponíveis, tanto na rede pública quanto na rede privada, são testes que passaram por validação. Então, não é simplesmente, eu comprei o mais barato, vamos realizá-los. Não, é por isso que quando se escolher realizar um teste, por exemplo, na rede privada, o faça em laboratórios realmente credenciados para não ter um risco de alterações. Mas a gente tem que lembrar um outro aspecto, que está relacionado com o momento em que eu vou fazer a testagem. Então, por exemplo, eu comecei hoje os sintomas de dor de garganta, nariz entupido, por exemplo, e tosse. E aí eu falo, puxa vida, eu acho que isso é Covid. E eu tenho que pensar aqui nessa possibilidade. Se eu for hoje colher o exame,
muito possivelmente esse meu teste, aquele PCR que a gente colhe a secreção do nariz e na garganta, venha negativo. Então é importante que eu espere pelo menos 3 dias do início dos sintomas para fazer a coleta. Aí sim eu aumento a chance, a positividade. Assim como se eu fizer um exame de sangue para avaliar se eu tive a imunidade ou não, a gente sabe que os anticorpos eles começam a aparecer a partir do 7º dia. E especialmente um que nós chamamos IgM. E o IgG, que vai dar a ideia de proteção, começa só no 12º dia. Portanto, se eu fizer essa sorologia antes dos 7 dias, o que vai acontecer? Eu venho negativo, uma sorologia falsamente negativa. Então, é muito importante que o médico ele seja realmente consultado para que ele possa orientar o melhor momento e o melhor exame para ser realmente realizado. Agora, doutor Jean, o senhor falou em sintomas para a pessoa fazer o exame, esperar alguns dias. E a pessoa que é assintomática não detecta no exame? Então, quando eu falo de pessoas assintomáticas, eu estou dizendo que a quantidade de vírus é muito menor do que quem é um indivíduo sintomático. E nós entendemos que todas as pessoas que tenham qualquer sintoma, prestem muita atenção, qualquer sintoma, eu estou com dor de garganta, estou com o nariz entupido, deve ser uma virose. E aí eu pergunto, Denise, o Covid o que é? Uma virose. Então, dentro de uma pandemia, nós temos que estar alerta a isso, porque o que nós temos visto é que uma ou outra pessoa tem sintomas muito leves e continuam no mesmo meio familiar, os seus avós, os seus tios, e dessa maneira dissipando em pequenas reuniões que eventualmente possam acontecer. E nessas pessoas mais vulneráveis, o risco de desenvolver forma grave e até mesmo fatal é muito alto. E quem tem rinite como eu fica achando que tem Covid cada 2, 3 dias, né? Que é uma coisa bastante complicada. Mas muita atenção, esteja muito atento, se perceber que esses sintomas, porque não obrigatoriamente esses sintomas vêm acompanhados de perda do paladar e olfato. Porque a gente sabe, quando tem isso, ótimo, perfeito. Mas de toda forma, nem sempre isso acontece. As pessoas acabam banalizando, negligenciando. Não banalizem, não negligenciem. Agora, doutor Jean, São Paulo está preparado para o atendimento geral, a gente pensando no estado, ou se houver algum risco de problemas maiores? Nós tivemos aí, pontualmente, voltando para a fase vermelha algumas cidades, restrições maiores pós-Natal, prós-Ano Novo. A gente ainda pode passar por esse ciclo? Pois é, a gente tem que ter uma atenção muito grande nos índices da saúde, tanto no que tange a questão relacionada ao número de óbitos, números em percentual de ocupação de leitos de UTI. Nós temos que ter essa atenção muito grande, muito próxima, porque à medida que eu passo a ter uma ocupação muito grande de leitos de UTI, eu mudo as minhas estatísticas para fases mais restritivas, seja os faseamentos laranja, seja o faseamento vermelho. E essas restrições, elas são uma garantia, isso é muito importante. Ela é uma garantia de que eu fale assim, olha, a UTI está cheia, nós vamos até ampliar mais leitos, mas eu quero que vocês entendam que se chegar mais gente ali, eu sobrecarrego o meu sistema de saúde. Por isso que as medidas se antecipam no sentido de criar restrição. E a gente acaba sempre imaginando e crendo que os prefeitos, as municipalidades atendam essas conclamações, respeitem essas conclamações, garantindo a segurança dos seus munícipes, para que eles jamais venham a ser desassistidos pelo sistema de saúde. Então, já eu tenho uma última dúvida. A pessoa que detecta no exame, realiza o exame porque estava desconfiado que estava com o coronavírus e é comprovado que está mesmo. Ela procura um médico se ela estiver bem ou ela fica em casa e espera um pouco? O ideal, se ela estiver se sentindo bem, estiver estável, ela fique em casa. É importante, se essas pessoas estiverem em casa, tiverem algum parente, alguém que possa orientar a utilização do oxímetro, aquele que avalia a oxigenação do dedinho, é muito importante para que a gente possa ter oxigenação sempre acima de 95% e avaliar ao longo do dia se essa saturação cair. Quando nós estivermos falando de pessoas idosas, quando a gente estiver falando de portadores de doenças crônicas, diabetes, consultem o médico.
é sempre melhor saiam com as máscaras para que possam ser feitos alguns exames e detectar a necessidade de intervenção com uma ou outra medicação que nós chamamos preventivas, principalmente aquelas que estão relacionadas ao risco de fazer coágulos dentro dos vasinhos do pulmão. Perfeito. Eu conversei aqui com o Jean Gorenstein, que é secretário estadual da Saúde. Doutor Jean, muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigado, Denise. É sempre um prazer conversar com você.